Pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso segundo episódio do nosso podcast, o Metal Clean Cast. Hoje estamos aqui com uma presença especial aqui dos nossos fornecedores de órteses, né? E hoje a gente vai falar de um assunto bem legal que muitas pessoas às vezes têm dúvida e gostariam de entender mais e saber algumas diferenças, né, meninos, de alguns produtos. E eles estão aqui hoje para sanar essas nossas dúvidas e deixar a gente com mais conhecimento dessa linha de produto. Então a gente vai falar sobre órteses, tecnologias e conceitos. Então eu estou aqui hoje com o Renan, da Chantal, e o Cristiano, né? O Renan, ele é especialista em produto e o Cristiano é o nosso representante da Chantal. Renan, fala aí pra gente um pouquinho sobre as órteses, o que são as órteses ortopédicas, né? Qual seriam, de forma mais simples, para que elas servem, como que funciona? Certo. Bom, boa tarde a todos, né? Bom, quando a gente fala de órtese ortopédica, né, muitas das pessoas ficam pensando, o que é órtese, né? Sim. Ortopédico a gente entende, o que é órtese? Órtese. Bom, vamos lá. Todo acessório, né? Todo dispositivo utilizado para apoiar uma região do corpo, uma articulação, por exemplo, como uma joelheira. Uma tornozeleira, uma cotoveleira, né? Todos esses itens, né, são órteses ortopédicas, cada uma com uma finalidade diferente. E de tratamento, na verdade, né? O objetivo principal, quando o médico prescreve, né? A órtese ele é um produto desenvolvido para apoiar uma região afetada por um trauma ou lesão, ou mesmo servir como um suporte preventivo em algum tipo de atividade ou desempenho esportivo, para evitar que esse paciente sofra lesões, ou sofra com instabilidades daquela região, daquela articulação. Essa questão que você falou, preventiva, é interessante, né? E a gente gostaria de saber nessa questão de prevenção, né? Como que ela pode ser utilizada no nosso dia a dia, por exemplo? Certo. Para que a órtese ela tenha uma efetividade preventiva, nós precisamos entender como que essa órtese funciona, né? Qual que é o mecanismo de ação dela no corpo, né? E aí entra a parte do vendedor, né? Daquela pessoa que está na loja de produtos ortopédicos ali, apta a atender o consumidor. Então ele vai explicar, por exemplo, digamos que você recebe em sua loja hoje um paciente que pratica corrida, né? Uma atividade que hoje está em alta, né? Sim. O que essa atividade impacta, né, na estrutura física do paciente? Né? Primeiro, tá? Correr é maravilhoso, uma das melhores atividades físicas e uma das mais eficientes e benéficas para o corpo. Tá? Mas automaticamente... Dá uma pressão ali no joelho, né? Isso, ela gera um nível de impacto maior no pé, no tornozelo, no joelho, né? Então é muito comum, às vezes, o consumidor chegar na sua loja e explicando o seguinte: poxa, eu pratico corrida e eu tenho um nível de performance hoje e eu percebo que eu poderia alcançar um nível maior, ter uma performance melhor, né, dentro desse esporte de corrida. Mas, puxa, sabe o que acontece? Meu tornozelo direito... eu tenho a sensação que ele vai cansando mais rápido e aí ele vai me dificultando, ele vai me limitando. E eu acabo parando, né? Então, poxa, eu poderia correr talvez 15 km, eu tô correndo só 10, né? Esses produtos ajudam bastante na performance da corrida, inclusive no tempo também, né? Porque como tu acabou de falar, se tem um produto que vai ajudar ali na questão de às vezes até comprimir ou não? Suporte. É aí que entra a questão do mecanismo de ação. Por exemplo, para que a órtese tenha efetividade preventiva, tu precisa entender que ela precisa dar o suporte ali, estabilizar os movimentos que essa articulação vai realizar, mas ela precisa principalmente preservar a tua musculatura. A órtese ela nunca vai substituir a estrutura muscular. Sim. A estrutura muscular ela precisa estar ativa. E o que acontece? O músculo... ele é um tanto preguiçoso. Então, se tu permite conforto demais, ele se acomoda. Então, assim, hoje existem joelheiras com sistema de compressão elástica,
né? Então essas joelheiras elas têm componentes de estruturas laterais que vão estabilizar esse movimento, elas vão estimular a tua musculatura, né, a funcionar melhor. O sistema compressivo vai melhorar a tua circulação naquela região em específico. Então a tua circulação estando mais ativa, né, estando melhor, digamos assim, você vai ter uma oxigenação melhor da estrutura e aí automaticamente o teu músculo ele consegue funcionar melhor, render mais, oferecer o nível de suporte necessário para essa articulação e principalmente levar mais tempo para fadigar, né, para cansar. E é aí que a órtese entra no fator preventivo para evitar uma lesão e te ajudar a ter uma melhora na tua performance, né? Não é o simples fato de tu usar a joelheira, mas ela vai te ajudar a permanecer mais tempo em atividade física, né? E através disso você vai obter um melhor resultado, né? Um melhor desempenho. Entendeu? Isso é importante que todos saibam, né? Que ela não é só para depois que você já tem uma lesão, né? Nunca, e sim jamais. para prevenir. Profilaxia, né? Profilaxia. A pessoa se cuida para evitar ter uma lesão. Né? Exatamente. Porque depois que você tem a lesão, daí já é um pouco mais complicado. E às vezes vai ter que deixar de fazer algum esporte que gosta porque tá lesionado. Aí às vezes a pessoa, então, ela vai até a loja, ela procura o neurologista para continuar fazendo atividade, né? E não para parar, não porque já se machucou, né? Mas porque tá... É uma ação preventiva. Né? Mas uma curiosidade é como que a quem essas pessoas precisam procurar para saber mais sobre órteses? Quem é o profissional que vai recomendar uma órtese para ele poder fazer o seu exercício, evitar uma lesão, antes mesmo de só apenas tratar o problema, né? Quem são essas pessoas que vão recomendar? Existe um caminho? Assim, hoje eu costumo explicar o seguinte: são 3 caminhos que tu tem para buscar uma órtese que vá te apoiar e te auxiliar na prevenção de lesões, tá? Os 2 principais, claro, vão ser sempre os profissionais da saúde, o médico ortopedista e o fisioterapeuta, tá? Mas a terceira via é a mais prática, né? E bastante eficiente, eu vou te falar dessa forma, que é o vendedor técnico, né? A loja técnica que investe ali, por exemplo, na capacitação dos seus colaboradores, dos seus vendedores, para que eles tenham um perfil de entendimento adequado sobre a estrutura humana, o seu funcionamento e de que forma que em determinada situação você pode oferecer uma órtese que vá ser eficaz. Tá? Então isso é importante, né? Hoje nós temos um volume, Juliano, foi muito interessante sua pergunta. Nós temos um volume muito grande de compra e venda de produtos ortopédicos, por exemplo, no ambiente de internet, né? No e-commerce. Sim. Né? Com preços que são absurdos. Variações né? Assim, incompreensíveis, exatamente, digamos assim. Sim. Né? Então, assim, uma coisa que é bastante interessante, é muito importante quando você busca comprar, por exemplo, uma joelheira, uma tornozeleira, porque você sente dor, porque você tem edema, ou porque edema, um inchaço ali, né, na região, ou porque mesmo você está sentindo uma instabilidade. Quando você busca isso, por exemplo, na internet, a compra que você vai realizar ali, você tem que ser muito minucioso em avaliar aquela explicação que está sendo dada, os pontos que estão sendo colocados como relevantes ali, né? E buscar entender o mecanismo, volto a dizer, buscar entender o mecanismo de ação do produto, como que esse produto funciona. E aí a gente chega a um ponto. Quando você busca um item na internet, acontece de você se preocupar muito, de você perceber muito mais fácil o preço. Então você observa ali que você tem, por exemplo, uma órtese de tornozelo, uma tornozeleira que custa R$300. E você, ao mesmo tempo, tem um anúncio ao lado de um produto muito parecido, com um aspecto muito parecido, que custa R$50. E quando tu entra no anúncio, tu entra no anúncio e tu vai verificar que tu tem praticamente uma página de uma série de explicações e fala sobre a opinião médica e tal, sobre diversas situações de uso, mas
fala muito aberto, de uma forma muito aberta, e nunca explica a você como que aquele produto que ele está comercializando ali age, como que ele funciona, entendeu? Então aí você está correndo um risco tremendo. Não porque você não porque você tem interesse em investir menos e ter uma economia. Sim, sim. Mas porque muito provavelmente é um produto replicado com base em um outro produto realmente eficaz, que foi desenvolvido através de estudos, com investimento em tecnologia, com Testes, né? testes, pesquisas médicas, né? Então, a gente precisa ter esse senso. Então, eu costumo dizer, se você busca uma órtese para trabalhar prevenção, procure uma loja física, procure um local onde você consiga conversar com a pessoa, onde você tenha a opção de experimentar esse produto. Para isso a gente tem a Metal Clean, né? Excelente oportunidade, excelente opção. É isso mesmo. Né? A gente quando a gente está trabalhando numa loja cirúrgica e o tipo de atendimento, né, que se tem lá, que é com calma. Então você pergunta para a pessoa, né, para o cliente que está lá, né, por que ele está ali, o que ele está buscando, ele está com dor ele está com dor numa articulação, que tipo de movimento ele faz para causar aquela dor, é um movimento repetitivo, não é, foi uma pancada, ou é muscular. Eu vejo também, tipo assim, ele vai na loja, ele tem um espaço para ele sentar, para ele fazer a prova, porque eu vejo que até questão de tamanhos, né? Isso implica muito, porque você vai tirar uma medida, mas às vezes você tira uma medida no final do dia, que tu chegou em casa, daí tu vai procurar isso. O corpo tá inchado, né? Final do dia. Exato. Então, se você vai numa loja, você tem o produto ali, você consegue abrir, você consegue sentir, porque essa questão que você falou de diferença de valores, o material também muda bastante, né? Exato. Aí você pega um produto de R$50 e pega um de 300, você consegue sentir no toque a diferença. Aí você consegue entender a diferença da questão de valores. E até mesmo, você consegue lá, tira, prova, esse aqui não ficou legal, pega um tamanho maior, vai fazendo alguns ajustes e consegue se adequar melhor, né, ao produto. A gente pode dizer que não tem milagre, assim como em outras áreas, não tem milagre. Não existe, né? Então, não tem almoço grátis, se se o equipamento, se o produto tem uma diferença de preço muito grande, olha, tenha certeza que alguma coisa tem ali com relação à eficiência, eficácia daquele produto. Né? Na minha terra tem um ditado que diz assim, quando a esmola é demais, o santo desconfia. Santo desconfia. É isso. Então, né? Então você ia até a loja, né? Provar o produto, ter um atendimento com calma, diferenciado, com pessoas que entendem dos produtos, é muito importante. Porque muitas vezes o cliente, ele antes de ir no médico, ele vai na loja. Ele vai na loja, ele vai lá, ele experimenta, ele entende o que o mercado está oferecendo e aí ele vai no médico, enfim, né, para pedir a opinião do médico, mas também já com conhecimento do que estão oferecendo. Isso é importante. Eu acho que a minoria faz isso, né? Mas é importante que tenha a chancela do profissional que vai dizer assim, olha, esse realmente é o produto adequado para a tua recuperação. Como você estava falando, é muito fácil hoje entrar numa Shopee da vida, porque eu vi um produto muito parecido, como você estava falando lá, comprar um negócio fora de tamanho, né, Denise, que você estava falando, você achar que, é um negócio bonito, então vou comprar esse negócio aí, vamos ver se agora eu vou conseguir me recuperar ou até me cuidar, né? Mas a chancela do profissional da área da saúde, seja ele um médico ortopedista ou um médico do esporte, um fisioterapeuta, é que vai, de fato, validar o produto que a gente tem nas lojas, né? Só que como a gente tem lá um produto de boa qualidade, ele vai ficar um pouco assustado. Naturalmente ele vai se assustar, mas ele sabe que ali tem valor agregado, que tem um trabalho, que tem um estudo científico. Exato. Que é um estudo que vem de profissionais da área da Europa, dos Estados Unidos. E aí ele tem ali o conforto e a tranquilidade para adquirir um produto que realmente vai fazer diferença nessa pessoa. E né? até mesmo orientações, né? A gente passa por alguns treinamentos, né, Renan?
tanto online com o pessoal da Chantal, presencial, que vocês estão aí essa semana treinando e tal, e passando todas as informações que a gente precisa para fazer esse atendimento. Então, lá na internet, você vai comprar realmente e tchau. Sim, e ali, não, a gente consegue dar esse suporte, né? Sim, e ainda assim, eu faço um adendo aí na minha abordagem, que é assim, não é que você não deva buscar o produto especificamente na internet, mas mesmo quando você faz essa busca na internet, procure uma empresa confiável. Normalmente as empresas que estão ali na internet, né, tu tem diversas, né? Então assim, às vezes você tem, por exemplo, a Metal Clean tem um sistema de venda online. Sim. Né? E aí, o que isso traz de respaldo para você? Você tem uma loja online lá, mas se o teu consumidor tiver alguma dúvida, algum receio, ele consegue vir até a tua loja. Conhecer a tua empresa e o serviço que está sendo ofertado ali. Ou ele consegue conversar no WhatsApp, ou consegue fazer uma ligação. É muito diferente do que uma compra totalmente automatizada, né? Isso. E outra coisa que eu costumo dizer é o seguinte... hoje a gente tem essa questão da IA, né? E a IA ela é utilizada muito para respostas automáticas e tal. Então, assim, às vezes tu tá dentro de uma página de vendas online e o nível de suporte, a oferta de suporte que tu tem ali, quem vai te responder é uma IA, né? E aí tu busca outro meio de contato. Puxa, será que tem um endereço? Será que tem uma loja? Tem um telefone? Será que tem um saque aqui e tal? E você não tem. Né? Não tem nenhum outro meio de contato que não seja aquele suporte através da IA, né? Que também é um serviço, é um dispositivo muito interessante, muito eficiente, mas quando tu tem só ele, desconfie, entende? Por exemplo, eu uso IA, entendeu? Mas ao mesmo tempo... faz parte do dia a dia das pessoas. Mas ao mesmo tempo que você tem uma IA para se comunicar comigo, você tem um contato direto para que eu atenda você, que eu vou atender essa ligação. Né? E mesmo assim, às vezes a gente está em atendimento em loja, né? Vem algum cliente com algo muito específico, né? Se a gente não consegue resolver naquele momento, nós temos o suporte. Exato. Então, isso também é muito importante. bem interessante. Sobre essa questão que a gente estava falando ali de valores e as qualidades, né, de cada produto, tem uma coisa que a gente costuma falar muito, que a gente está lidando ali com saúde, né? Então, assim, é sim uma coisa importante, porque um equipamento comprado errado, um produto errado pode, na verdade, em vez de ajudar a piorar, prejudicar, né? Então, aquela pessoa, né? E tem outra questão também que a gente fala bastante, assim, dentro da Chantal, que é a adesão ao tratamento, né? Exato. Então, quanto mais confortável for o produto, é mais fácil da pessoa aderir àquele tratamento. Sim, concordo. Né? E é muito importante essa adesão, né? Então, por exemplo, uma pessoa que vai na loja, né? E ela prova o produto por 30 segundos, mas assim, pensem bem, né? Tu vai ficar com esse produto por uma semana, um mês, sei lá, né? 90 dias. 90 dias. Então, perceber, né? O quanto de conforto não só conforto, né? Mas a estabilidade ou a imobilização que ele precisa dar, mas o quanto de conforto ele vai te dar vai estabelecer se tu vai conseguir usar aquele produto ou não, né? E aí muitas vezes tu faz um investimento baixo e precisa voltar lá para comprar um outro que é um pouco mais caro, um pouco melhor, para que daí você consiga utilizar ele durante o dia inteiro, por exemplo. Eu percebo que existem muitos produtos na área de órteses, perdão. Até depois tem uma pergunta a respeito disso. Porque existe uma confusão, né, sobre órteses e próteses. Nossa, tremenda. Tremenda. A questão é que existem muitos produtos, diversas marcas, diversas qualidades, muitas que são vendidas em lojas que são de boa qualidade, mas a gente sabe que tem produtos com qualidades elevadas. Mas eu percebo, principalmente dentro do nosso mercado, que a gente recebe muito receituado, prescrição médica de solicitações de órteses, mas muito aberto, muito vago. Esses profissionais, o que vocês percebem com relação a esses profissionais da área da saúde? Eles estão preparados para oferecer esse produto para os seus pacientes? Assim,
Que pergunta difícil, hein? Difícil, me colocou na saia justa aqui, cara. Tem muito amigo que é médico, cara. Eu também. Mas eu acho que é importante, porque se a gente consegue levar um pouco de informação para esse público, para fazer com que eles pensem o formato com que eles levam informação, do paciente no papel até a pessoa da loja, vai ser um facilitador. Mas é que muitas das vezes também eles não abrem para que vocês demonstrem, porque a gente demonstre o nosso produto para eles, né? Isso Seria assim. interessante. Praticamente eu te respondi a pergunta quando eu disse que tu colocou na saia justa, mas vamos lá. O que eu vejo é assim, ó. Primeiro, a ortopedia brasileira, assim, os profissionais da ortopedia brasileira são... nós temos aqui alguns dos melhores do mundo. Tá? De modo geral, falando de ortopedia, especialista de joelho, coluna, membro superior, enfim... em todos os segmentos da ortopedia nós temos médicos de altíssimo nível e reconhecidos no âmbito internacional, tá? E a maioria desses profissionais, eles conhecem essas tecnologias porque estão presentes em eventos de congresso, por exemplo, né, da classe médica, onde esses produtos são expostos, onde as indústrias vão lá explicar a eles como que esses produtos funcionam, como que são desenvolvidos, como que eles agem no corpo e tal, quais os benefícios, né? Só que qual que é o problema? Muito disso acontece fora do país. Então, às vezes, eles têm acesso a alto nível de tecnologia, o conhecimento de alto nível de tecnologia, mas eles têm um entendimento que está lá fora. Não está aqui. Não está aqui do meu lado na cidade, aqui onde eu atuo, onde eu tenho meu consultório, onde eu realizo as minhas cirurgias. A informação não chega para ele. Não chega para ele. E ele conhece os materiais convencionais que já existem aqui. Ele conhece a joelheira de R$50. E muitas vezes ele entende que, cara, se não vai beneficiar o meu paciente, vai prejudicar. Então ele fica na retaguarda. Ele não indica e ele vai trabalhar, daí vai buscar outros caminhos, outros tipos de terapia que possam oferecer a eficiência que uma órtese ofereceria, tá? Então, o que eu falo, o que eu costumo dizer sobre isso? E agora eu vou fazer um apelo para a classe médica, tá? Ótimo. Por favor, meus caros amigos, tá? Nos deem a oportunidade de mostrar para vocês o que está disponível hoje aqui, o que tem de novo, de alto nível de tecnologia, para que a gente possa auxiliar e facilitar, né, o tratamento médico ou o tratamento preventivo de seus pacientes. O nosso objetivo hoje é levar para vocês alto nível de tecnologia para complementar o trabalho de vocês, né, oferecer uma extensão do trabalho que vocês desempenham dentro do hospital, dentro do consultório, tá? E auxiliar na melhora da qualidade de vida do paciente, né? E falando agora nessa questão médica, enfim, eu penso que, assim, às vezes a gente pensa, um produto ortopédico, né? Qualquer pessoa vai lá, chega na loja e consegue comprar muitas das vezes. Porém, a gente trabalha, a Chantal, inclusive, tem uma linha de produtos que ela é mais específica, né? Que são produtos que vêm com prescrição médica mesmo. A gente já recebeu alguns clientes que relatam que o médico, no dia seguinte, amanhã eu vou te dar alta. Porém, essa alta, ela só vai vir em consequência, né, deles levar um material específico que ele precisa para fazer a aplicação. Sim. Então, a Metal Clean, junto com a Chantal, a gente tem essa parceria e aqui na região, né, a gente é um dos únicos que tem esses produtos à pronta entrega. Então, é uma linha premium, né? É uma linha premium que eu vou deixar na verdade, vocês... são os únicos. Então, olha só. Exclusividade. Somos exclusivos aqui na região. Que tem o produto à pronta entrega. Então, o médico precisa... às vezes a pessoa fica lá 10 dias no hospital, 15 dias no hospital, o médico disse, amanhã tu tem essa possibilidade de sair. Porém, você precisa de tal produto. Daí você comprar, esperar 5 dias para chegar, tu já tá naquela ânsia de querer ir para casa logo. Tem possibilidade de, às vezes, pegar uma infecção hospitalar. Exato. Né? Eu quero agilidade. Então, a Metal Clean, ela tem esses produtos em estoque, né? E consegue atender bem os nossos clientes nessa parte desse tipo de órtese. A comercialização e entrega do produto. Isso mesmo. E eu gostaria de saber, Renan, um pouquinho,
quais são, explica para o pessoal, né? Quais são essas órteses que precisam de prescrição, que o paciente ele não consegue comprar em loja sozinho, que o médico vai dizer, olha, você vai ganhar alta, porém você precisa me trazer aqui tal produto para que a gente consiga te liberar. Certo. Por exemplo, no início eu expliquei, né, que às vezes a órtese, eu usei um exemplo da órtese de joelho, né, que você pode usar para tratamento e você pode usar para prevenção. Então é uma órtese que não precisa necessariamente de uma prescrição, desde que você esteja em um local adequado e o vendedor que está te atendendo entenda que você não tem um trauma, mas que você quer prevenir, evitar um trauma, tá? Agora, quando você sofreu um acidente, você passou por um trauma de gravidade média ou alta, tá? Ou você passou por uma intervenção cirúrgica, tá? De qualquer natureza. Sim. E o pós-cirúrgico, tá? Ele tem a mesma importância e o mesmo peso no tratamento que o processo cirúrgico em si, o procedimento cirúrgico em si, tá? Então, todo o trabalho que o médico teve ali, o cirurgião teve no momento que ele realizou a cirurgia, tá? Ele está sob como é que eu posso dizer assim, a capacidade de efetividade da cirurgia que ele fez, da cirurgia, do trabalho, ela está relacionada à conduta do paciente na reabilitação, no pós-operatório. Então, muitas vezes, por conta da delicadeza do pós-operatório, o médico ele vai prescrever uma órtese que vá ou estabilizar aquela região que passou para a intervenção cirúrgica ou que sofreu trauma, tá? E o que acontece? Não é uma órtese que eu possa vender de qualquer forma para qualquer pessoa que julgue necessário o uso dela, porque ela vai realizar imobilização ou estabilização de uma forma que, se você não precisa, ela vai ser extremamente prejudicial, tá? Então, pense assim, toda órtese que você busca oriunda de uma orientação médica, de uma prescrição médica, ela é um produto para tratamento, tá? É isso que a gente precisa entender. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Há muitos anos atrás eu atendi uma menina que praticava hipismo em São Paulo, uma criança. Ela tinha, acho que 10 anos, 12 anos, né? E ela caiu do cavalo, o cavalo travou, arremessou ela e ela teve um trauma cervical praticamente generalizado, né? Ela teve trauma entre a região de C2, né? Segunda vértebra cervical, e C7, a última vértebra cervical. Então, praticamente toda a estrutura do pescoço dessa criança foi afetado de forma grave, um impacto gravíssimo, né? Então, o que acontece? Essa criança, ela passou pela intervenção cirúrgica e, justamente por ser uma criança, os médicos entenderam que ela não podia ficar muito tempo hospitalizada, muito tempo acamada, né? E a extensão da cirurgia, a cirurgia foi muito extensa, foi muito grande, né? Estão tendo muitas vértebras afetadas ali, né? Então, esse é o tipo de trauma que você precisa, por exemplo, de uma órtese, um colete, que vai fazer a imobilização de toda a coluna cervical desse paciente e também o início da coluna torácica desse paciente, tá? Então, é uma órtese tão complexa de ser utilizada, sim, que indústria, eu não vendo para um lojista, por exemplo, que não está apto ou capacitado, entendeu? Que não compreenda a complexidade do tratamento e do produto que está sendo entregue ali, entendeu? Para você ter uma ideia, essa órtese, eu sou o único no Brasil que tem uma órtese efetiva para esse tipo de tratamento. É um colete que chama colete CTO. E na Metal Clean a gente tem ele pronta entrega, tá? Não é um colete que nós gostamos de vender porque está relacionado a um trauma grave. Isso sim, mesmo. Claro. Mas, ao mesmo tempo, me sinto extremamente feliz de poder disponibilizar no Brasil um recurso de tratamento para casos extremamente graves da coluna cervical. Entendeu? Então, assim, isso tudo faz com que a gente entenda que para mim comprar a órtese para mim ter bom resultado com a órtese,
eu preciso fazer contato com uma pessoa ou com uma empresa especializada nisso. Não é ideal que eu compre por vontade própria, que eu compre sem orientação. A gente teve uma questão, lembra, Juliano, que lá na loja, que o rapaz ele sofreu um acidente de moto. E daí ele ficou hospitalizado, teve que fazer cirurgias, e ele também precisava desse material, inclusive era o CTO, de um dia para o outro. Para ele poder sair do hospital. Foi um caso que a gente abriu a loja no final de semana, não foi? Não, esse foi um outro caso. Mas esse também foi, também. E ele precisava urgente desse material. A gente tinha lá, ele conseguiu retirar o material, levar para o médico, daí o médico dele mesmo fez a aplicação e conseguiu sair do hospital. Então, essas coisas que... Isso é muito importante, né? Eles ficam super felizes. Quando a gente chega no médico para falar a gente está disponibilizando determinados produtos na região dele, a primeira pergunta dele é onde é que tem. Sim. Né? E aí a gente fala, então, em Blumenau a gente tem na Metal Clean esses produtos, né? E aí tem uma pessoa capacitada para fazer a colocação, enfim. Mas, então, assim, o fato dos médicos receberem a gente, receberem a Metal Clean, receberem as informações e saberem onde é que tem é muito importante. Sim. Porque porque o CTO é um colete pronto, desenvolvido pela Aspen, uma empresa super consolidada mundialmente, assim, em produtos para coluna. Uma observação só. A Aspen tem hoje 30 anos de mercado mundial. Nos últimos 25 anos focado em pesquisa e desenvolvimento de órteses para o tratamento das doenças da coluna vertebral. É a empresa mais renomada no mundo. E eles são de onde mesmo? É uma empresa americana. Uma empresa americana. Então a gente tem produtos de alta tecnologia, né, que ele vai fazer o que precisa fazer, que é a imobilização, e vai te dar um conforto para que tu consiga utilizar aquele produto. Né? Porque hoje, se você não tem o CTO, você vai precisar fazer ele sob medida. E aí é um produto muito mais grosseiro, muito mais desconfortável para ser utilizado. Pesado. Isso é muito importante, a questão do peso da estrutura. Né? Esse item, né, o CTO, inclusive, ele tem essa questão então, de ajustes. Né? Então, durante o tratamento, você pode ir fazendo ajustes nele. Exato. Porque o tratamento vai evoluindo. A pessoa hoje precisa ficar de uma determinada posição, tem um determinado rigor, né, no tratamento. Daqui a um mês ela tem outro. Né? Então, e até a questão de inchaço também, né? Eu acho que essas regulagens, esses ajustes servem para... Com certeza, porque assim, o tratamento, né, no primeiro momento do trauma ortopédico, a gente está bem, com o corpo assim, bem comprometido, digamos assim, né? E a partir do momento que tu vai reabilitando, teu corpo vai voltando a funcionar da forma normal, né, natural ali, vai haver alteração de medidas, né? Às vezes você fica imobilizado, né? Determinada região do corpo vai imobilizar. Dependendo do período em que você vai ficar imobilizado, essa região ela vai sofrer redução de medidas, né? Ela vai emagrecer, vai ficar menor, né? A estrutura muscular. Então, tu ter a capacidade de ajustar o produto a qualquer fase do tratamento permite maior efetividade. Porque se tu tem um processo de imobilização, é porque você não pode mexer. Sim. E então, se você altera medidas e gera folgas, né, você vai conseguir mexer mesmo utilizando esse produto, essa órtese, esse restritor, entendeu? Então, ser ajustável é fundamental. Tá? E eu gostaria de fazer uma correção no que eu falei uns minutos atrás. Eu sou o único a ter o CTO disponível no Brasil como produto efetivo e desenvolvido sobre pesquisas médicas, em conjunto com médicos. Entendi. Existem outros por aí, mas e aí eu não posso garantir, né? Entendeu? Para ficar mais claro, que não só ele tem CTO, não. Tem vários modelos aí de marcas por aí, mas... eu consigo dar garantias de efetividade. Eu até puxo uma pergunta com relação a isso. Existe a possibilidade do desenvolvimento de uma órtese sob medida por parte desses fabricantes hoje no mercado ou não? Porque, pelo que você está falando, elas são super adaptáveis. Mas a gente sabe que algumas pessoas têm alguns tamanhos distintos, são maiores, e aí, como que a gente faz para trabalhar esse tipo de público? Assim, todas as órteses, por exemplo, as órteses que eu trabalho, que são órteses ajustáveis, elas seguem um padrão
médio, digamos assim, né? Não médio de tamanho, tá? Se a gente é feita uma analogia do padrão de estrutura humana das pessoas, né? E a gente chega a um consenso de medida média, que se adapte a 90% da população, né? Mas sempre vai ter um caso especial, por exemplo, quando uma pessoa tem uma medida de circunferência muito grande, ou uma questão de estatura, ou ao contrário, a pessoa tem uma medida muito pequena. Eu mesmo, por exemplo, sou uma pessoa muito magra. Então, determinadas órteses que eu preciso utilizar em algum momento vão ter que ser fabricadas para mim em específico. Entendeu? Porque não vai ter um tamanho específico adequado, já pronto para mim. Entende? Então, existe sim a possibilidade, tanto de marcas renomadas quanto de empresas, oficinas técnicas, fabricarem, desenvolverem esses produtos, sim, sob medida. Entendi. E ainda assim, tu precisa ser cauteloso e criterioso na escolha de qual ateliê, qual empresa você vai escolher para fabricar essa órtese para você. Entendeu? Porque voltamos a falar, é saúde. Então, a qualidade, a eficácia tem que ser priorizada. A seriedade daquele profissional. A seriedade que ele tem. Né? São ortopedias técnicas que a gente chama, né? Ortopedias técnicas, exato. E isso existe, acho que vai continuar existindo sempre, porque nem sempre os produtos prontos vão ter todos os tamanhos, né? Ou todos os formatos de corpo. Então, é importante que tenha, né? Por exemplo, eu trago esses produtos, eu trago produtos dos Estados Unidos, eu trago produtos da Espanha. Poxa, nos Estados Unidos eu tenho um padrão físico. Sim. Na Europa eu tenho outro padrão físico. Verdade. Né? Então, por exemplo, quando eu escolho um produto nos Estados Unidos, normalmente esse desenvolvedor e fornecedor mundial, ele tem uma grade, uma variação de tamanhos e medidas gigantesca. Para quê? Porque eles entendem, poxa, na América Latina eu tenho outro perfil de pessoa, no continente africano eu tenho outro perfil e por aí vai. Então, eu comercializo, eu vendo para essas regiões. Então, ele tem um leque maior de opções e eu, quando vou escolher, eu consigo buscar algo que se adapte melhor à minha população. Interessante. Então, quando eu faço esse tipo de escolha, e isso vem da destreza da Chantal, nós trabalhamos aí desde 97 com importação, né? Nós estamos aí na vanguarda quando a gente fala de produtos importados no segmento ortopédico, né? Na área da saúde, entendeu? Ou em órteses pré-fabricadas, né? Então, eu busco entender qual o produto que mais se adapta ao perfil de estrutura humana, do corpo humano do brasileiro. E assim eu consigo minimizar ao máximo o risco de o produto não se adaptar em determinado paciente em determinado momento. Então, o nível de efetividade que eu tenho com a aplicação das minhas órteses é quase de 100%. Entendeu? Eu não posso dizer que eu entrego 100%, porque sempre, como eu disse, sempre vai haver uma situação específica ali. Mas o nível de adaptação é altíssimo, é inacreditável. Digamos assim, entendeu? Que bom. E pra gente é muito bom, né? Trabalhar com fornecedores que têm esse tipo de produto. Que nos dá um respaldo, né? Pra gente, a gente fica bem feliz por ter fornecedor assim, porque pra gente é importante conseguir atender o nosso cliente. Claro. Voltando então à pergunta, é engraçado porque eventualmente chega um cliente cliente-paciente, né? Dentro da nossa loja, perguntando por próteses. Vocês trabalham com a prótese X ou Y? Naturalmente que a gente entende o que ele quer dizer, porque nós estamos preparados para isso. Mas existe uma confusão, né, sobre órteses e próteses. É comum esse tipo de questionamento, de ocorrer dentro desse mercado? Sim. O consumidor tradicional, né? Nós costumamos dizer assim, o consumidor leigo, por quê? Né? É uma área que não faz parte do cotidiano das pessoas. Você passa na frente de uma loja cirúrgica, você não quer entrar, né? Você quer passar para o outro lado, da calçada, né? Então, não faço parte do cotidiano. Então, assim, é muito comum a pessoa precisar de uma órtese e vir atrás de uma prótese. Gente, o que acontece? A órtese, como eu falei no início, ela é um dispositivo que apoia uma região afetada ou uma estrutura do corpo com uma finalidade específica, ou de tratar ou de prevenir, certo? Então, ela apoia, ela ajuda
Ela ajuda. Então, eu tô com uma sobrecarga no meu joelho. Eu tenho artrose no joelho. O meu joelho está inchando muito, ele está doendo muito e está dificultando a minha flexão e a minha extensão do joelho. Então, eu usando uma órtese de joelho adequada, uma joelheira adequada que vai fazer compressão, vai melhorar a minha circulação, vai diminuir o edema, vai diminuir a instabilidade, vai aliviar a minha dor e vai me ajudar a ter melhora da mobilidade. Então, ela está apoiando a articulação do joelho. A prótese, ela substitui um membro, uma parte da estrutura. Então, por exemplo, digamos que eu sofri um acidente ou, por exemplo, eu sou um paciente diabético e sofri a amputação. Né? Sofri a amputação da perna acima do joelho. Né? Nós chamamos de amputação transfemoral. Eu vou precisar de uma prótese que vai substituir a estrutura qual eu amputei. Então, é uma prótese que vai necessitar ter um joelho, ela vai necessitar ter uma estrutura que remonte a tíbia e vai precisar ter uma estrutura que remonte o tornozelo e o pé. Então, a prótese, ela substitui um membro normalmente amputado ou por alguma razão perdido, um acidente, enfim, né? Então, procure enxergar dessa forma. Prótese vai substituir um membro, uma parte da estrutura do corpo que foi perdida. A órtese vai auxiliar uma determinada região ou articulação a ter um melhor funcionamento, um melhor desempenho. Legal. Certo? Uma coisa que eu acho também interessante, no mercado que é pouco explorado, talvez pouco compreensível ainda, é o mercado dos esportistas. Né? Sim. Eu vejo times de futebol de boa qualidade dentro da nossa região, fora da nossa região, em diversos estados, que naturalmente esses esportistas, esses atletas acabam se contundindo, né? Sim. Eles utilizam das órteses para esses tratamentos ou não? Como que funciona esse tipo de trabalho para uma recuperação pós-lesão para os atletas? O que eu posso te falar sobre isso, Juliano? É uma questão cultural. Tá? Fora do Brasil tem mais, né? Assim, ó, a medicina esportiva, aí volto a dizer, o ortopedista brasileiro é extremamente qualificado e renomado em nível mundial. A medicina esportiva ela é muito delicada. O médico que trabalha, o ortopedista que trabalha na medicina esportiva, ele é muito cobrado, ele recebe sempre, ele tem uma pressão muito grande em cima dele quando precisa tratar de uma lesão, né, de um atleta, tá? E aí ele precisa, quanto mais alternativas, quanto mais recursos ele tiver que vão facilitar, que vão agilizar o processo de recuperação desse atleta, vai ser benéfico para ele, para o atleta e para o tratamento em si. Mas principalmente, se você tem ali à disposição eu vou te dar um exemplo do futebol, cara. Vamos lá, imagina um atleta, um jogador de alto nível. Tem alguns casos aí bem específicos também, bem conhecidos no país, né? Exatamente. Você pega, por exemplo, imagina um atleta, vou te dar um caso, por exemplo, imagina um atleta como o Hulk, que é um jogador lá que tem 40 anos ou quase 40 anos, se eu não me engano, tá em um ritmo, tem uma estrutura física exemplar, tá um nível altíssimo de profissional, só que ele é um jogador muito importante e diferenciado para o clube em que ele está. Sim. Entendeu? Concordo. Ou seja, ele é um atleta difícil de substituir por um longo período, tá certo? E esse longo período, se ele está fora, prejudica demais a equipe, o clube, faz falta, entende? Você não vai sair correndo e comprar outro jogador. Não tem como, não existe isso, tá? Então, por exemplo, existem órteses, tá? Braces, na verdade. Tá? Que aí, então vamos lá, eu falei de prótese, eu falei de órtese, e aí vamos falar de brace. Brace é um dispositivo que ele está à frente da órtese, ou seja, ele é superior em nível de tratamento e recursos de prevenção e suporte, Legal. tá? Mas não tem nada a ver com prótese.
Tá? Então, são normalmente estruturas diferenciadas. Por exemplo, uma joelheira ela tem estrutura elástica, tecido. Um brace para joelho, normalmente ele tem uma estrutura rígida, né? Com articulação para permitir flexão de joelho e tudo mais, mas ele tem uma estrutura rígida que vai proteger melhor a articulação do joelho em uma situação de maior impacto. Então, uma órtese apoia a articulação, um brace ele reproduz uma ou mais funções de determinada articulação. Então, por exemplo, um brace de joelho desenvolvido para o uso esportivo, tá? Ele é um brace que ele vai fazer o quê? Ele vai alinhar, ele vai garantir o alinhamento da articulação do joelho, vai proteger a estrutura ligamentar do joelho e, ao mesmo tempo, vai permitir que o paciente, o usuário, o atleta, ele mantenha a flexão e a extensão do joelho dele. Então, vou te dar um exemplo, voltando à questão do esporte. Temos uma lesão de joelho com o Hulk. O Hulk vai ficar 6 meses, vai levar em média 6 meses para voltar com base na lesão dele. Puxa, 6 meses, nós estamos em junho, vai acabar o ano e eu vou estar sem o Hulk. O Hulk não volta mais esse ano. O cara não vai conseguir nem treinar, Ele não vai poder treinar. Perde força física. Ele não vai poder treinar, ele vai perder massa muscular, provavelmente ele vai aumentar o nível de gordura no corpo, de tecido adiposo, depois ele vai ter que passar por um processo de emagrecimento, de retomada da estrutura física dele. Especificamente o caso do Hulk não, porque é um atleta, como eu disse, assim, extremamente completo. É simplesmente um exemplo. Um exemplo. Sim. Né? Então, aí tu pensa assim, imagine você, Juliano, você é o ortopedista que está cuidando do Hulk e aí chega o presidente do clube e fala para você, e aí, Juliano, vai acabar a temporada e eu vou estar com o Hulk no banco. Não dá, Deus cara, o que eu faço? Estamos em segundo no campeonato, a probabilidade de nós sermos o campeão esse ano é gigantesca, mas o Hulk vai fazer extrema falta. Como que eu posso resolver isso? De que forma que nós podemos resolver isso? Conseguimos recuperar ele 2 meses antes do fim do campeonato? 1 mês antes do fim do campeonato? 15 dias antes do fim, ele consegue jogar o último jogo? O que dá para nós fazer? Entendeu? Então, assim, eu tô te colocando, você, ortopedista, numa situação bastante complexa. Então, assim, imagine que eu disponho para você um brace de joelho que vai permitir que você realize o procedimento cirúrgico necessário na articulação de joelho desse atleta, do Hulk. Aí ele vai ficar 1 semana em repouso total. Isso é insubstituível. Ele vai ficar a primeira semana em repouso total. Na segunda semana, você aplica um brace de joelho apropriado para o uso esportivo e para proteção. Estou falando do tratamento, da cirurgia, mas não falei da lesão, né? Imagina que ele teve ruptura de ligamentos. Tá? Okay. Ele vai precisar fazer ali a reconstrução ligamentar, que é bem comum no esporte, tá? No futebol principalmente. Então ele vai fazer o quê? Ele vai, depois de 1 semana de repouso, digamos assim, né, no pós-cirúrgico, a gente vai aplicar um brace que vai proteger vai fazer garantir o alinhamento da articulação do joelho e vai proteger toda a estrutura ligamentar da articulação do joelho. Então vai auxiliar na flexão e extensão e vai evitar movimentos laterais irregulares da articulação do joelho. Tá? Então o que ele está fazendo? A estrutura ligamentar não está em ação. Ela está se recuperando. Quem está dando alinhamento é o brace. Então, automaticamente ele está protegendo. Eu relaxei, deixei livre, os ligamentos estão descansando, se reabilitando e, ao mesmo tempo, estou movimentando a minha perna. Então, mas, Renan, ele limita algum movimento, talvez por uma preocupação de evitar maior lesão dentro disso? Qual que é? O objetivo principal é que você possa colocar esse atleta em um processo de reabilitação mais cedo. Então é que nem eu estava te falando, normalmente o atleta faz a cirurgia, ele vai ficar ali 15, 20 dias em repouso. E depois ele vai entrar no processo de reabilitação. Então tu imagina que ele ficou 1 semana em repouso, ele está 1 semana usando o brace nas atividades cotidianas, comum em casa. Eu ia perguntar se até fisioterapia ele usa, quando ele faz, ele usa. Vai depender do físio. Se for um exercício de fisioterapia que ele precise exercer carga, é fundamental que use, porque ele vai conseguir suportar essa carga sem sofrer dor, sem aumentar o nível, sem correr risco de aumentar a lesão ou de gerar novas lesões, entendeu? E rapidamente você consegue colocar, enquanto esse jogador estaria, por exemplo, ganhando amplitude de movimento, ou seja, voltando a flexionar o joelho dele, ele já está usando uma cadeira flexora,
fortalecendo a musculatura dele, preservando, na verdade, a musculatura para que ele não tenha atrofia muscular, tá? E a partir ali da 3ª, 4ª semana, você já consegue avaliar se esse atleta consegue correr, se ele consegue caminhar na esteira por determinado período, se ele consegue fazer algum tipo de atividade que vá fazer com que ele se recupere mais rápido. E aí tu imagina, com tudo isso, Juliano, médico do Hulk, tu ia ficar 6 meses com ele parado. Imagina você conseguir reduzir esse período para 3 meses e meio ou 4 meses. Você vai conseguir devolver ele para o campo, para o clube, para a equipe, com 2 meses ainda, para que ele possa disputar o campeonato e o clube se torne mais competitivo. Vai produzir. Então, assim, o brace, dentro da atividade esportiva, dentro da medicina esportiva, ele é muito eficiente. Não quer dizer que você vai usar um brace para o paciente, para o atleta jogar futebol. Não pode, a federação não vai permitir. Perfeito. Mas você vai conseguir fazer atividades com ele que preserve melhor a estrutura e facilite o processo de reabilitação, para ele conseguir evoluir mais rapidamente. Nos Estados Unidos, por exemplo, aqui a gente está falando de atleta. Né? Nos Estados Unidos, por exemplo, um carteiro sofre uma lesão de joelho, rompe o ligamento, ele passa por uma intervenção cirúrgica, em 15 dias ele está trabalhando de novo com brace de joelho. Olha só que legal. É cultural, né? É uma aplicação cultural comum, né? Exato. Lá fora eles costumam dizer assim, ó, tratamento é prevenção da lesão. Tu previne, tu evita que ela aconteça. Quando tu sofre um trauma, eles chamam de reabilitação. Não tratamento. Tô reabilitando porque eu sofri um trauma. Entendi. Agora, tu quer fazer um tratamento, preciso fazer um tratamento do meu joelho. Então, você vai usar algo no joelho que vai prevenir, que vai evitar, minimizar o risco de lesão, de trauma. Que também é possível com o brace, né? Com o brace. Então, se você tem alguma limitação de movimentação, você pode usar esse produto para continuar fazendo as atividades que tu precisa fazer durante o dia. Né? Exatamente. Quer ver um exemplo bem bacana de joelho? Vocês já viram, com certeza vocês já viram isso. O paciente, normalmente homens, tem a perna arcada assim, curvadinha para fora, os joelhos bem afastados. Sim. Né? E em alguns casos, mulheres com o joelho bem próximo um do outro, assim. Né? Sim. Pezinho mais afastado. Pezinho mais afastado e o joelho bem aproximado. Isso é uma deformação que ocorre normalmente oriunda de artrose do joelho. É o que nós chamamos de joelho varo, quando ele é curvado para fora, os joelhos estão mais afastados, ou o joelho valgo, que é quando os joelhos estão bem aproximados, assim, quase se encostando, entendeu? Esse tipo de situação, a artrose do joelho é uma doença progressiva, né? Então ela vai evoluir, infelizmente, ela é uma doença crônica. Sim. Entendeu? Infelizmente não. Sim. Artrose no polegar. Não tenho certeza, mas tudo indica que seja. Então eu já estou aqui pensando na prevenção para mim não ter que sofrer daqui a 4, 5 anos. Entendeu? Então tu pensa assim, esse paciente, quanto mais idoso ele fica, quanto mais a idade avança, mais a articulação do joelho sofre sobrecarga, mais a musculatura enfraquece. Então existe uma tendência muito grande desse paciente ter uma queda considerável na qualidade de vida dele. Entendeu? Aí tu imagina que eu tenho 2 tipos de brace hoje que eu disponibilizo no Brasil. Um para atividade esportiva e um para atividades cotidianas, né? Para o tratamento conservador que a gente fala. Ambos para fazer o alinhamento dessa articulação, para aliviar a carga na articulação do joelho, né? Porque tu vai degenerando a articulação e ela vai se posicionando conforme ela consegue, né? Então o brace ele vai fazer o alinhamento, vai aliviar toda a carga mecânica, né, durante a flexão e extensão do joelho e vai permitir que esse paciente, e detalhe, tá? Sem afetar a musculatura. Os nossos braces trabalham com ação dinâmica. Então eles oferecem carga, eles exercem carga na articulação no momento em que ela desvia, né, ou que ela se movimenta. Aí o brace age e corrige. É muito interessante isso. Então esses braces permitem que você, por exemplo, imagina, você joga tênis, você tem 50 anos de idade. Isso, eu ia mesmo perguntar, você fala muito de brace pro joelho, né? Isso. Pros braços. Temos. Existe um brace de cotovelo. Você falou do tênis agora, existe muita lesão aqui. Exato. Não, existe o brace para pós-cirúrgico de reconstrução ligamentar ou para o tratamento conservador de lesões do cotovelo, né? Mas, normalmente, para o braço, as melhores alternativas são as cotoveleiras elásticas,
né, de compressão elástica para você trabalhar, evitar ou tratar, né, da instabilidade do cotovelo, ou um dispositivo que nós chamamos de cinta tênis elbow, tá? Que é um produto que normalmente o médico diz assim, olha, você vai procurar uma cinta que chama cotovelo de tenista, né? Que é para tratar de um processo inflamatório nos tendões flexores que chama epicondilite. Tá? O nome do processo se chama epicondilite. O processo inflamatório chama epicondilite. E todas as pessoas que praticam tênis ou beach tênis, esportes de raquete, se não sofreram, infelizmente, em algum momento vão acabar sofrendo de epicondilite. E agora... tênis e beach tênis alta, principalmente, né? Tá super em alta. Tá em alta. Então já fica uma dica aí, galera. Quem Exatamente. pratica, né? Já pode prevenir. Pode prevenir. Pode ser prevenção também, não precisa esperar. Não precisa Tá na prateleira, gente. Porque assim, para tu ter uma ideia, quando você chega ao diagnóstico de epicondilite, você foi procurar o médico, ele vai fazer o diagnóstico para você. Você já tá num grau de inflamação alto. Porque daí você já tá notando perda de força no braço, formigamento. Isso é uma coisa interessante, assim, né? Hoje a gente já tem muita gente procurando prevenção, né? Sim. Então, a casa cirúrgica hoje, a Metal Clean hoje, provavelmente recebe pessoas que não precisam ainda imobilizar, né, o movimento, mas que querem continuar fazendo, né, a atividade e querem prevenir porque começaram a sentir uma dorzinha, algum desconforto, mas não querem parar de fazer, né? Então, se essa pessoa cuida desse momento, ela vai né, prolongar a atividade dela, né? Exato, exatamente. Muito legal. Eu acho que essa conversa foi muito válida. Tem muito conteúdo muito bom. A gente poderia ficar horas aqui ouvindo. Tem uma coisa importante que a gente falou do médico, né? Mas assim, vamos falar com os fisioterapeutas também. Né? Sim. Eles são muito importantes. Físio, assim, se você está nos ouvindo. Muito importante conhecer. Eu tenho vários amigos fisioterapeutas que estão aqui. Dizem, Juliano, eu quero visitar a loja. Então venha, você vai ser muito bem-vindo. Assim, os médicos, ortopedistas, neuro. Venham conhecer a gente, por favor. A gente vai fazer questão de mostrar esses produtos. Quando a gente puder, a gente vai trazer informações, assim como o Renan e o Cristiano estão nos apoiando aqui. Então, a nossa empresa, a nossa casa, a nossa loja está disponível para vocês como informação também, facilitador e apoio para o trabalho de vocês. Nós somos um intermédio aí para facilitar a vida do paciente. Aqui, abaixo do vídeo, ele vai ter um QR Code, tá? Para vocês acessarem, entrar em contato conosco através do WhatsApp, se ficarem com alguma dúvida, né? A nossa rede social é @metalclean, para seguirem a gente lá no Instagram e verificar os nossos produtos, né? Inclusive conhecer um pouco mais da linha dos produtos da Chantal. E, meninos, foi um prazer. O prazer é todo nosso. Estar aqui com vocês nessa tarde conversando, né? Como o Juliano falou, a gente ficaria por horas, né? Mas a gente tem show de informação. a gente com certeza pode marcar um outro dia novamente para a gente ter mais uma conversa dessa. Foi muito bom, agradecemos. E, pessoal, a gente está aqui justamente para mostrar que a Metal Clean, junto com a equipe aqui da Chantal, está preparada para atender, né, os nossos clientes, as indicações dos nossos médicos ortopedistas, né? Então, entre em contato conosco se precisar de algum tipo de produto que a gente está à disposição. E mais importante, a gente tem respaldo dos nossos parceiros. Então, você não fica a ver navios. As pessoas estão do nosso lado, prontas para nos ajudar. Então, para ter mais informação como essa, pode buscar informação, como a Denise falou, @MetalClean no Instagram e no YouTube também. Então, sejam bem-vindos ao Metal Clean Cast. Obrigado. Obrigada. Obrigado. Obrigado. Valeu.